Escuridão. Ela consome lugares abandonados. Em cada canto, em cada sombra, há uma história não contada, um mistério esperando para ser desvendado. A escuridão não é apenas a ausência de luz, mas um reino próprio, onde o desconhecido reina soberano. Onde a lógica termina, ela começa. Sombras se movem, dançando ao ritmo de um silêncio inquietante. Cada movimento, cada sombra parece ter vida própria, como se fossem guardiões de segredos antigos, esperando para serem descobertos. Sussurros frios gelam o ar, vozes que parecem vir de outro mundo, sussurrando segredos que nunca foram destinados a serem ouvidos. O ar se torna pesado, carregado de uma presença invisível, mas inegável. Estes são os lugares assombrados. Casas antigas, mansões esquecidas, onde o passado ainda vive, preso entre as paredes. Figuras fantasmagóricas aparecem e desaparecem, como ecos de uma era perdida, lembrando-nos de que o tempo não apaga todas as memórias. Onde o véu entre os mundos é tênue, buscamos respostas na escuridão, tentando entender o que está além do nosso alcance. A névoa que cobre o cemitério, a ponte antiga envolta em mistério, tudo parece sussurrar segredos do além. O que resta quando partimos? Nossos rastros, nossas memórias ou algo mais? Os lugares abandonados guardam fragmentos de vidas passadas, histórias que ainda ecoam nas paredes empoeiradas e nos sótãos esquecidos. É energia ou algo mais? O desconhecido nos chama. Precisamos ouvir. A luz misteriosa na escuridão, os orbes de energia em lugares assombrados, tudo nos convida a explorar, a entender. A escuridão não é apenas um fim, mas um começo, um convite para descobrir o que realmente existe além do que podemos ver. No fundo de uma floresta, a escuridão reina. A noite cai, e o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de folhas farfalhando ao vento. A floresta parece ter vida própria, com sombras dançando entre as árvores. Árvores erguem-se como testemunhas silenciosas. Elas são antigas, guardiãs de segredos esquecidos pelo tempo. Suas copas altas bloqueiam a luz da lua, criando um ambiente ainda mais sombrio e misterioso. Um caminhante solitário percorre o caminho. Seus passos são leves, quase inaudíveis, como se ele temesse perturbar a paz inquietante da floresta. Ele segue uma trilha estreita, mal visível entre a vegetação densa. Ele sente uma presença fria. Ele não está sozinho. O ar ao seu redor parece vibrar com uma energia invisível, e ele olha ao redor, tentando identificar a fonte dessa sensação inquietante. Um sussurro corta o silêncio. É um som suave, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração do caminhante acelerar. Ele para, tentando ouvir melhor, mas o sussurro parece vir de todas as direções. Ele para, com o coração batendo forte. A sensação de ser observado é inegável. Ele sente o suor frio escorrer pela testa enquanto tenta controlar a respiração. O ar fica pesado, gelado. Uma névoa espessa começa a se formar, envolvendo tudo ao redor em um manto de mistério. A visibilidade diminui, e cada sombra parece esconder um segredo. Uma figura aparece por entre as árvores, olhos brilhando na escuridão. Então, ela desaparece. O caminhante fica paralisado, sem saber se deve seguir em frente ou voltar. A floresta guarda seus segredos, e ele está prestes a descobrir um deles. Uma velha mansão ergue-se no alto de uma colina, esquecida e em ruínas. Lá dentro, segredos persistem. Histórias sussurram das paredes. É um lugar de tristeza. Uma família viveu ali. Suas risadas enchiam os corredores. Então a tragédia aconteceu. Agora sua presença permanece, presa entre mundos. Passos ecoam na noite, mas não há ninguém lá. Uma porta se fecha com um estrondo. Ar frio percorre o corredor. A mansão prende a respiração. No segundo andar, uma figura aparece. Uma mulher em um vestido branco.
seu rosto marcado pela tristeza. Ela desliza pelo corredor. Então, desaparece. Ao redor do mundo, lugares guardam a energia do passado. Castelos vigiam segredos ancestrais. Campos de batalha ecoam com os gritos de guerra. Ruínas sussurram de civilizações esquecidas. Gettysburg, Salem, a Torre de Londres. Cada local impregnado de história e assombrado por aqueles que não podem partir. Sua energia permanece buscando libertação. Seriam estes fantasmas, espíritos presos entre mundos? Seus motivos permanecem um mistério. Eles buscam paz ou querem ser ouvidos? Alguns espíritos aparecem como protetores, guardiões de suas antigas casas. Outros parecem perdidos e confusos, repetindo ações de suas vidas passadas. Seção 7. Entre a ciência e o sobrenatural. A ciência busca explicações, provas concretas, mas alguns fenômenos desafiam a lógica. Mudanças de temperatura, ruídos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos. Seriam estas assombrações residuais? Impressões de eventos passados? Ou seriam entidades inteligentes, tentando se comunicar do outro lado do véu? Seção 8. Ecos do passado. O tempo é fluido, passado, presente e futuro entrelaçados. Talvez estes espíritos sejam ecos do que foi, momentos congelados no tempo, sua energia presa no tecido de um lugar, repetindo como um disco arranhado, até que encontrem paz, ou até que entendamos sua mensagem. Seção 9. O véu afinado. Em certas noites o véu se afina, a linha entre os mundos se torna tênue. Espíritos cruzam com facilidade, atraídos ao nosso mundo por assuntos inacabados, ou talvez sejam atraídos por nós, por nossa energia, nossas emoções, uma conexão que transcende a morte. Seção 10. Buscando consolo. Em meio à escuridão e ao mistério, buscamos respostas para o desconhecido. Podemos nunca entender completamente o sobrenatural. As sombras e os sussurros que nos cercam são enigmas que desafiam nossa compreensão, mas podemos abordá-lo com respeito. Ao honrar os lugares onde o passado ainda vive, mostramos reverência pelas histórias que moldaram esses espaços, com o desejo de aprender. Cada página de um livro antigo, cada chama acesa em um quarto escuro, é um passo em direção ao entendimento, de ouvir as histórias que assombram estes lugares. Fotografias antigas e relatos sussurrados nos conectam ao passado, nos convidando a ouvir com atenção. Talvez, ao buscar entender, ofereçamos consolo. Em nossa busca por respostas, podemos encontrar uma forma de paz, tanto para nós quanto para os espíritos que ainda vagam. Uma maneira dos espíritos serem ouvidos, de encontrarem paz. Ao reconhecer sua presença, permitimos que suas vozes sejam ouvidas, que suas histórias sejam contadas, e de nos lembrar que a morte não é o fim. Cada pôr do sol sobre um cemitério, cada flor deixada em um túmulo, é um lembrete de que a vida continua de alguma forma, mas uma transição para algo desconhecido. A jornada não termina com a morte, ela apenas se transforma, levando-nos a um novo capítulo, envolto em mistério e esperança.